Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo é um vídeo muito especial, é um vídeo muito pessoal, claro, né, como todos os outros, a maioria é pessoal, mas é uma história muito bonita que Jesus fez na minha família e eu queria compartilhar com vocês. Um tempo atrás, alguns anos atrás, o Espírito Santo, como sempre, né, meu pai tem uma intimidade com Deus muito linda, assim, é uma coisa que eu quero muito ter, eu aprendo muito com ele. E teve uma vez que o Espírito Santo falou a respeito de um tio meu, que ele passaria por uma enfermidade, só que essa enfermidade seria para honra e glória de Deus. Preocupado, meu pai compartilhou só com o pessoal de casa, minha mãe, minha irmã, eu. E então nós começamos a orar pelo meu tio, porque o meu tio, ele era uma pessoa muito problemática, ele tinha problema com bebida. Ele era muito fechado, mas assim, a gente sabia pouco dele. Mas assim, era uma pessoa que dava muito trabalho, às vezes ele bebia, ele ficava agressivo. Ele era homossexual também, mas ele era uma pessoa que amava muito os animais, amava crianças, as crianças gostavam dele. E ele sempre me tratou com muito carinho e tudo. Ele era muito inteligente, extremamente inteligente, esforçado. Mas quando ele bebia, acontecia coisas não muito legais, nas quais chateavam minha família. Diversas vezes ele se envolveu em brigas na família. Todo Natal e Ano Novo que nós passávamos juntos, ele causava por causa da bebida. E ele queria gritar, queria se aparecer, queria dar show. E às vezes chateava muito, assim, a nossa família por conta disso. E aí chegou uma época que ele teve uma briga muito séria com a minha família no final de ano, eu lembro até hoje, porque nós tínhamos o costume de alugar a chácara, né? Final de ano pra passar o ano juntos, e ele brigou, quis bater na irmã dele, que é a irmã mais nova da minha mãe. Esse tio era irmão da minha mãe. E aí foi a gota d'água pra nossa família, nós não alugávamos mais chácara, não passávamos mais os finais de ano juntos, e foi muito ruim. Isso foi muito ruim para nossa família como um todo, mas nós amávamos ele. Porém, esse comportamento dele prejudicava muito o convívio social da nossa família, né? Então, ao passar dos anos, houve algumas vezes também dele beber e acabar saindo para dirigir, ele sofreu acidente e ele acabou danificando alguns dedos, alguns tendões dos dedos. E ele perdeu, assim, o emprego de uma forma muito triste, porque ele já estava ali anos e anos nessa empresa. E ele tinha que usar as mãos, ele já não conseguia. Então ele acabou ficando muito chateado, perdeu um emprego maravilhoso, ele tinha uma carreira maravilhosa que ele tinha, mas ele nunca deixou de trabalhar e nem nada. Então aí houve um dia que o Espírito Santo falou pro meu pai, em que ele passaria por uma enfermidade, mas que essa enfermidade seria para honra e glória de Deus. Não, meu tio não era cristão. Pelo contrário, ele mexia com umas coisas muito estranhas, assim, mas como eu disse pra vocês, ele era muito reservado, a gente não sabia, a gente via por livros, que às vezes estava no quarto dele, às vezes por entrar lá, a gente acabava vendo. Ele era muito revoltado, assim, com a vida, com ele mesmo. Quando Deus falou isso pro meu pai, nós logo pensamos que, nossa, Jesus cuida da nossa família, vai, sei lá, o que será que vai acontecer? Será que pode ser que ele sofra um acidente? Será que acontece alguma doença e isso vai fazer com que Deus entre na vida dele e ele vai ser salvo e vai ser maravilhoso, vai ser uma transformação, isso vai fazer com que o restante da minha família também seja alcançado por Deus, né? Lógico, começou a passar várias coisas na nossa cabeça. Isso demorou mais ou menos um ano e pouco pra acontecer. Então, num dia, minha família tava num culto e foi, sabe aquele culto, assim, que acontece uma vez por ano, assim, onde, sabe, foi um culto muito especial, tava toda a minha família ali, praticamente. Foi um culto que nem teve palavra, de tanta presença que teve de Deus, assim, nós só nos ajoelhamos e oramos e agradecemos, sabe, foi um culto muito lindo. E aí no final do culto meu avô ligou e falou assim, seu tio Fernando tá no hospital, ele acabou de sofrer um acidente, parece que ele bateu a cabeça, mas ele tá bem. Aí eu fiquei tipo assim, putz, aconteceu, né? E agora? E aí eu comentei com os meus pais, não, vamos lá pro hospital então. Chegando lá no hospital, nós vimos que a situação era bem diferente do que meu avô havia falado. A situação era bem diferente, era bem mais crítica. Meu tio havia sofrido um acidente de moto. Sim, ele havia batido a cabeça. Nesse acidente, ele não só bateu a cabeça, mas
o pulmão dele foi perfurado porque uma costela dele foi quebrada e outras coisas aconteceram assim bem graves. Ele teve traumatismo craniano. Foi assim, a gente ficou em choque e a assistente social só perguntou se quem queria entrar pra ver ele porque ele tava morrendo. Basicamente é isso. Então minha mãe e minha avó entraram e eu e meu pai, minha família, a gente começou tipo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. E antes da gente ir pro hospital, eu lembro que lá na igreja nossa família deu as mãos e a gente intercedeu por ele e fomos então depois pro hospital. Então minha mãe e minha avó entraram e voltaram chorando, voltaram passando mal, porque meu tio já estava branco, ele já estava morrendo. E eu falei, pai, e agora? Mas Deus tinha falado, Deus falou que ia ser uma enfermidade, mas pra honra e glória dele, Jesus não vai curar ele, o que tá acontecendo? E começou aquele desespero, aquela ansiedade, e meu pai falou, filha, eu não sei, meu pai ficou perdido. E eu falei, pai, tenta entrar lá, sei lá, conversar com ele, alguma coisa assim. E então meu pai entrou pra ver, e também ele já não falava, ele tava respirando por aparelho. Deu um tempinho e ele veio a óbito. Em momento algum nós questionamos assim Deus, a gente só ficou muito perdido porque Deus havia falado uma coisa e nós entendemos da forma que a gente quer, né? E Deus não age assim. Ele faz da forma que ele quer. Ele não faz da forma que a gente gostaria que fosse. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, né? Então, nós ficamos muito, assim, chateados. Nós ficamos muito tristes por ver ele se perder. Ele havia morrido e não havia conhecido Jesus, não pôde ter conhecido a transformação genuína que Jesus dá. Então, passou o velório, o enterro, foi horrível, foi tudo muito triste. E um tempinho depois, o acidente dele acabou saindo no jornal e nós descobrimos que a rua que ele sofreu esse acidente tinha câmera. Então, pôde ter sido apurado o acidente dele. E nisso, uma mulher conseguiu entrar em contato com a minha família. Ai, gente, tá com barulho de cortador, de grama. Eu vou continuar falando mesmo assim, se ficar muito ruim. Vocês me perdoem, mas essa história é muito importante. Barulho de carro, tudo agora, tudo. Eu fui, liguei a câmera pra gravar e começou isso aí. Essa mulher que prestou os primeiros socorros pro meu tio, ela conseguiu entrar em contato com a minha família. E meu pai conseguiu conversar com ela e ela falou, sim, que ouviu o barulho muito forte, saiu pra rua com a filha e elas foram acudir o meu tio e elas tentavam conversar com ele e ele tentava falar, mas saía muito sangue porque a costela havia perfurado o pulmão, né, dele e ele não conseguia falar, mas ele estava lúcido. Então ela e a filha ali, mais algumas pessoas deram a mão e começaram a orar, interceder pela vida do meu tio. E elas então oraram e fizeram um apelo para que se ele cresce em Jesus, que ele aceitasse Jesus, que ele entendesse que ele era amado. E eu creio que ali naquele momento, sem mesmo dar a palavra, o sim consciente do meu tio foi resposta daquilo que Deus havia falado para o meu pai antes. O sim do meu tio para Jesus foi feito nos 45 do segundo tempo da vida dele. E Jesus, tão misericordioso que ele ouviu o sim do meu tio. E eu creio que meu tio foi salvo ali naquele momento. E nós entendemos o propósito que Deus tinha sobre a vida dele, sobre o propósito de cura que Jesus falou. E Jesus havia dito que seria para honra e glória dele. E por isso que nós cremos fielmente que houve salvação na minha família. Então nós entendemos que até na morte Jesus tem um propósito. E que propósito mais maravilhoso do que a salvação de uma pessoa tão especial, mas uma pessoa tão machucada, uma pessoa tão ferida. E então nós podemos entender aquilo que Deus havia colocado no coração do meu pai, havia falado do meu pai. Porque através de Jesus, a salvação até a morte, até nos 45 do segundo tempo, ele pode tudo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus. Então eu não sei o que você está passando, não sei se você tem alguém muito difícil, muito complicado na sua família de lidar, ou algum amigo, qualquer parente que seja. Creia que há salvação. Jesus condena o pecado, mas ele ama o pecador. E não se sinta menos amado por
por conta disso. Foi muito doloroso pra nós, mas hoje eu fico extremamente feliz por saber que meu tio foi amado e foi salvo, que Jesus teve misericórdia dele e a graça dele superabundou sobre a vida do meu tio, porque a gente sabe que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus alcançou a vida do meu tio nos 45 do segundo tempo. E você aí, tá esperando o que pra deixar com que Jesus entre na sua vida? Jesus não é uma história de quadrinho, ele é muito real. Ele é amoroso, ele tem compaixão, ele tem empatia, ele é carinhoso, ele é justo e ele é fiel. Ele venceu a morte, ele continua reinando. Apesar da maldade do mundo, da nossa falta de fé, Jesus continua sendo misericordioso como ele é. Acredite que o impossível é muito possível para Deus. Então é esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero que você tenha sido tocado por essa história. Se você se sente perdido ou não amada, saiba que Jesus te ama muito e que Ele se importa com você. Um beijo no seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém essa história que você acha que pode ser que ajude. Que Jesus te abençoe muito, 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 muito mesmo. Tchau!